Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Meoraita. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e, logicamente, deixe o seu joinha. Hoje estamos aqui para falar sobre o talit. Como que ele funciona, como que se veste ele e mais alguns detalhes bem curiosos. E depois, se Deus quiser, terá continuação. Vamos falar sobre o tzitzit. Em primeiro lugar, de onde vem esse nome talit? Na realidade, a Torá nos dá uma mitzvah, nós falamos todos os dias dela na leitura do Shema, que qualquer roupa que tiver 4 pontas precisa se colocar tzitzit nas 4 pontas. Na realidade, não é só 4. Se tiver 5, 6, mais do que 4 pontas, em 4 delas teremos que colocar o tzitzit. Então o nome da mitzvah é tzitzit. Na época do Talmud, era muito comum as pessoas usarem uma roupa, era um sobretudo da época, que era um tipo de um manto. Tinha 4 pontas e, portanto, precisava se colocar tzitzit. Qualquer pessoa que já estudou o Talmud já deve ter se deparado com a palavra talit. Shenaim shochazim betalit, 2 que encontraram um talit na rua perdido e assim por diante. Então, na época do Talmud, a roupa típica que se usava, os fiozinhos do tzitzit, era chamada talit. E daí que surgiu e ficou o nome, a roupa que nós colocamos, o tzitzit, é chamada de talit. Uma vez que existe o talit grande que nós usamos para a reza e o talit pequeno que se usa por baixo da roupa, muitas pessoas passaram a chamar de talit gadol e talit katan para diferenciar o grande talit e o talit pequeno. Curiosamente, em muitos lugares da Europa, até hoje muitas pessoas ainda mantêm esse termo, o talit usado por baixo da roupa era chamado de arba kanfot, ou como os ashkenazim falam, arba kanfes, 4 pontas. Por conta de ser uma roupa que tem 4 pontas e necessita o uso do tzitzit. Antes de falarmos de como se veste um talit, alguns detalhes interessantes. Primeiro, nós temos nas pontas do talit um reforço, um quadradinho de reforço. Esse quadrado que temos aqui na ponta do talit é de fato um reforço. Tem também uma costura em volta do furo onde se passa o tzitzit, que é para reforçar, para não rasgar. Existem alguns costumes de qual material usar na ponta, aqui nesse quadradinho da ponta, mas aí é questão de costume. Uma outra coisa muito interessante que todo mundo nota no talit, estas franjinhas que tem na lateral do talit. Essas franjinhas não são parte da mitzvah, são apenas uma forma de embelezamento da roupa. É um costume que surgiu em algum momento, não se sabe direito quando, e ficou. E todo mundo usa o talit com essas franjinhas que são um enfeite para a roupa. Afinal de contas, a Torá nos diz que quando você faz uma mitzvah, você deve embelezá-la. E aqui está o embelezamento desta mitzvah. Um fator muito interessante, que você vai notar, é que estas franjinhas estão em toda a lateral, menos no trecho bem da ponta. A lei é muito definida de qual é o lugar que deve se colocar o furo para passar o tzitzit. Se tivermos essas franjas aqui na lateral também, vamos entrar num dilema. Contamos a partir da ponta das franjas ou contamos a partir da ponta da roupa? E por isso que na pontinha da roupa não tem essas franjas, para não gerar esta questão onde colocar o furo para passar o tzitzit. Na parte bem de cima do talit, nós encontramos também uma tarja. E também tem vários costumes, é uma tarja simples, tem alguns que têm a tarja mais pintada, tem aqueles que colocam até um adorno muito bonito de prata. Principalmente entre os Hassidim existe esse costume. Para que serve isso daqui? Isso na realidade serve para saber qual é o lado de cima do talit. Porque o lado que você usa na cabeça tem uma importância maior. Para não usar numa próxima vez do inverso, tem essa tarja para você saber qual é o lado de cima. Também por um outro motivo. Por conta do tzitzit. Os tzitziot que estão na frente devem sempre ser usados para frente e os de trás sempre usados para trás. Tendo essa tarja,
nós não vamos confundir o lado certo do uso. Verdade, tem algumas tarjas que consta a brachá, uma vez que na hora de se vestir, a pessoa está com o talit estendido na sua frente, vai facilitar lembrar da brachá na hora H. Vamos falar então sobre a forma de se vestir o talit, que é algo extremamente importante. Em primeiro lugar, nós temos que abrir o talit na nossa frente, antes de fazer a brachá, e deixá-lo bem esticado. Isso para não haver uma certa interrupção entre a brachá e o cumprimento da mitzvah. Todas as mitzvot, nós temos que fazer a brachá dela logo antes de iniciar o cumprimento desta. E não começar a brachá muito tempo antes. Então por isso, em primeiro lugar, se estica bem o talit na nossa frente. Em seguida se faz a brachá e aí se veste o talit. Existem dois costumes básicos de como fazer o primeiro momento de vestir o talit. Há aqueles que costumam apenas se embrulhar e logo em seguida já vão colocar ele na posição para a reza, logo nós explicamos. Outros costumam fazer algo que é chamado Atifat Yishmaelim. A brachá que se faz ao vestir o talit é Lehit Atef Batzitzit, de se envolver no tzitzit. E os Yishmaelim, os nossos irmãos árabes, têm o costume de vestir as suas roupas desta forma. Isso na antiguidade já era assim e muitos ainda mantêm esse costume. Esta forma específica de se vestir o talit é chamado de Atifat Yishmaelim, se embrulhar, se envolver como os árabes, os ismaelitas. E nisso existem também algumas nuances do costume. Em primeiro lugar, se coloca o talit, a parte de cima do talit, de forma que chegue próxima aos olhos, sem cobrir os olhos. Em seguida, nós pegamos toda a parte de baixo do talit, a parte direita e a parte esquerda, com a mão direita e esquerda, e nos embrulhamos, de forma que parte do rosto fica coberta, mas os olhos ficam de fora. E aí existem as várias nuances. Há aqueles que jogam a parte direita do talit sobre o ombro esquerdo apenas. Há aqueles que jogam a parte direita do talit, com a mão direita, sobre o ombro esquerdo e em seguida também a parte esquerda do talit, por cima também no ombro esquerdo. E há aqueles que colocam da direita, o lado direito do talit, com a mão direita, jogam para o lado esquerdo, o ombro esquerdo, e do lado esquerdo jogam no ombro direito. Depois disso, temos que deixar o talit na posição para a reza. E existem dois costumes básicos de como deixar o talit para a reza. Há aqueles que deixam o talit por cima, como um manto mesmo, assim, escorrido para trás do corpo. Só que aí tem um probleminha. Quando se anda, quando se caminha, o tzitzit não pode ficar arrastando no chão. Isso é desprezo para a mitzvah. E por isso esses que costumam deixar o talit assim, entre aspas, escorrido para trás do corpo, costumam pegar o tzitzit da direita e da esquerda de trás e fincam no cinto. Desta forma não vai ficar arrastando no chão. E o costume mais comum é se dobrar o lado direito do talit sobre o ombro direito e o lado esquerdo sobre o ombro esquerdo, deixando as costas e a maioria do seu corpo totalmente coberto pelo talit e os tzitziot da frente, a parte da frente do talit, para a frente do corpo. Um detalhe muito importante. O talit é uma roupa que nós vestimos, nós nos cobrimos, nós nos envolvemos. O talit de forma alguma é um chale e, portanto, não se pode utilizar o talit todo enrolado no pescoço. Isso está errado. Isso, infelizmente, foi uma importação de costumes de outras religiões que usam estola e outros tipos de chales pendurados nos seus pescoços na hora das suas orações.
Mas o talit é uma roupa e ele deve ficar vestido cobrindo a maioria do corpo. Outro detalhe é sobre cobrir a cabeça com o talit. O costume é que as pessoas que já são casadas cobrem a sua cabeça com o talit. E os jovens que costumam utilizar o talit já a partir do bar mitzvah não cobrem as suas cabeças com o talit, deixam apenas o talit cobrindo os seus corpos, mas não na cabeça. Isso faz uma diferenciação entre as pessoas que são casadas e as pessoas que ainda são solteiras. Se você gostou de mais este vídeo explicativo do meu Oraita, curta, compartilhe e não perca o próximo vídeo, onde nós vamos explicar mais sobre o tzitzit. Por que das suas voltas, qual o número de voltas, por que o talit tem estas faixas pretas. Um grande abraço diretamente de Jerusalém e até o próximo vídeo.